Tem 7 anos que estou tentando definir nicho. César, é hoje. É hoje que você vai resolver teu problema. Beleza. Definiram aí para vocês qual que é a meta de faturamento? No mínimo 5K aí para quem está no começo. 3K, ou perdão, 3K para quem está no começo, intermediário aí de 5 a 7K e os que estão um pouquinho mais avançado 10K. OK? No mínimo, no mínimo, no mínimo. Sejam realistas, tá? Se vocês estão fazendo R$ 2.000 por mês, calma lá. Foca nos 5 primeiro, depois foca nos 10. Vão devagar, tá? Porque senão, frustração. E a frustração vai te jogar para procrastinação. E aí você não vai agir, você não vai ter resultado, você vai se frustrar, você vai querer largar tudo, vai falar que o mercado não funciona, que não sei o que, e aí você vai virar o designer injustiçado que eu havia comentado ali. Ou seja, sejam racionais, sejam realistas. Primeiro passo, definição de público-alvo. Quem falou de nicho, esquece nicho. Tá? Não precisa pensar no público-alvo como um nicho. O nicho ajuda você a delimitar. Mas você não é obrigado a pensar em um nicho. Ok? Ah, o nicho de finanças, o nicho de advocacia, o nicho de X coisa. Funciona? Galera, funciona. Se você tem uma familiaridade maior com um nicho específico, funciona. Porém, você não precisa ficar preso ao mercado. Ao mercado não, mas ao nicho ou ao subnicho. Eu não vejo por esse lado. Eu vejo o nicho de uma maneira muito mais lateralizada. Quando a gente fala de mercado. Então veja, o nicho de advocacia, o nicho de nutrição, o nicho de personal trainer, o nicho de saúde como um todo. Às vezes o nicho de ah, mentoria. O que todos esses nichos têm em comum? Eles vendem pela internet, certo? Agora, quando eu falo de definir o meu público-alvo, eu estou falando de qual que é essa média, né? A mediana, qual que é as características desse meu público que paga o preço que vale o meu trabalho, que vai me trazer projetos bons e consistência, tem demanda de mercado. Talvez não seja o nicho de advocacia, talvez não seja o nicho de energia solar, talvez sejam empresas que possuem de 4 a 8 funcionários, faturam pelo menos R$ 70.000 por mês, vendem pela internet através de tráfego pago, ou então estão criando conteúdo nas redes sociais através de uma social media. Entende a diferença? Eu não estou falando de um segmento, eu não estou falando de advocacia. Se uma advocacia tiver entre 4 e 8 funcionários, tiver produzindo conteúdo ou então rodando tráfego pago, ela pode ser minha cliente. Porque a gente, quando define o público-alvo, vai em busca de dores e desejos específicos. De um padrão de características, de comportamentos que você é capaz de ajudar. Conseguiram entender essa definição de público-alvo e nicho? Não se apeguem ao nicho. Nicho pode ser que funcione? Pode. Mas vocês não precisam se apegar a isso. Mas também cuidado para não serem muito genéricos, tá? Não serem muito genéricos. Porque se for um advogado que está começando agora, ele não tem escritório, atende pela internet, trabalha sozinho, não produz conteúdo, esse cara não serve para mim. Porque, esse cara não tem consciência de marketing. Dois, esse cara não vai ter o dinheiro, talvez, para contratar o meu serviço. Três, vai me dar dor de cabeça. Vai me dar dor de cabeça. Entende? Então, o momento da empresa, a capacidade de investimento, as dores que ela vem sentindo, como você pode ajudar ela é que muda. Não especificamente o nicho, né? Número de seguidores é uma boa métrica? Não necessariamente, tá? Não necessariamente porque tem muita gente que tem seguidor comprado, tem pessoas que têm bastante seguidor, mas não tem consciência nenhuma de marketing, não tem empresa, não tem nada. Então, eu iria por características mais sólidas. Mas vai ser inevitável que em algum momento, dependendo do nicho, do segmento e tal, coisa que você for atender,
você vai percebendo que os teus clientes estão melhorando, digamos assim, na medida que vai crescendo o número de seguidores deles. Porque isso implica que eles já estão fazendo um trabalho de marketing digital, eles estão rodando tráfego, então produzindo bons conteúdos. E aí é um indicativo de que a qualidade dos seus clientes tende a melhorar. Mas isso não é uma regra. Para o cliente que não consegue te contratar, você já pensou em oferecer um curso para ele mesmo fazer? Já pensei, mas para mim não vale a pena. Para mim não vale a pena. Por quê? Veja, porque chega poucos clientes que não conseguem me contratar. Porque eu filtro eles antes. Eu filtro eles através da definição do público-alvo, do modelo de negócio e do posicionamento. Então eu comunico com dores específicas de um público. E assim como o imã, tá ligado? A gente emana assim uma energia e quem é atraído é só quem está compatível com aquilo que eu estou comunicando. Mas vocês vão entender isso aqui na prática. Definição de público-alvo. Em que área ou setor quem precisa do seu trampo atua? Lembrando, não precisa ser nicho. Vou dar um exemplo. O mercado, a área, o setor que quem precisa do meu trampo atua. Advogado, pode ser, sim. Área da saúde, pode ser negócios locais de delivery, negócios locais de revenda de serviços, pode ser fábricas, pode ser o setor de agronegócio, pode ser o setor hoteleiro, pode ser o setor imobiliário, não importa. Tá? Ou pode ser um conjunto de setores que são semelhantes. Ok? Exemplo. No meu caso, marketing digital com focos em infoprodutos através de lançamentos. Em que área o setor quem precisa do meu trampo atua? Marketing digital com foco em infoprodutos através de lançamentos. Lançamento e perpétuo, seria diferente o público? Relativo. Relativamente sim. Tem muitos que estão na intersecção, né, que fazem tanto lançamento quanto perpétuo. A maioria hoje em dia, mas a comunicação é diferente quando você vai vender produto para perpétuo e quando você vai vender para lançamento, porque as dores e os desejos são diferentes também. Mas pode falar para os dois? Pode sim. Aí você agrega em infoprodutos. Infoprodutos. É melhor fazer site e LP ou som dos dois serviços? Já vou te ajudar com essa dúvida também. Vou desconectar por aqui e conectar. Pode sim, Peterson, fica tranquilo. Ok? Quero que vocês definam aí em qual área ou setor quem precisa do seu trampo atua. Tomem nota, por gentileza. Segunda coisa para definir: qual o momento desse cliente? Então eu sei que o meu cliente é o cara que atua no marketing digital com foco em infoprodutos através de lançamentos. Só que qual que é o momento desse cliente? Ele já está investindo em marketing? Quanto que ele está investindo? Quantas pessoas ele tem na equipe? Quanto ele já faturou? Ele posta ou não posta no Instagram? Ele já fez lançamento ou é o primeiro? Qual que é o momento desse cliente? Aqui como referência, investe aproximadamente R$ 50.000 por lançamento apenas em tráfego pago. Se fosse um negócio local, você poderia descrever um pouco diferente. Investe R$ 5.000 por mês em marketing, e em tráfego pago e social media. Ou então, ainda não investe em marketing, apenas tem um site que está parado. Ah, show. Como identificar? Família, esqueci que, esqueci que tem uma parcela mais iniciante aqui. Mas vamos lá. Se você ainda não tem uma definição de público-alvo clara, você vai olhar para os teus serviços. Se você ainda não atendeu, por exemplo, empresas, você ainda não entendeu infoprodutores, você vai olhar para onde que você consegue resolver, aonde tem uma demanda que você consegue resolver. Existe uma infinidade. Mas as principais, que você pode ter como referência com base nos serviços que você presta. Infoprodutos é um puta do mercado.
Então, sempre tem lançamento, sempre tem perpétuo, sempre tem mercado para fazer trampo. Sites institucionais, ou seja, a empresa que fazia marketing no rádio, em outdoors, agora está vendo a necessidade de ir para a internet. Tem trampo pra cacete também. Pessoas que querem abrir uma loja virtual. Tem trampo pra cacete também. Pra todas essas áreas tem muito trampo, velho. Muito, 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 muito trampo. Só que às vezes a gente não consegue cliente porque a gente quer focar em todas ao mesmo tempo. Quando a gente quer falar com todo mundo, a gente não se conecta com ninguém. Pode ser o caso do Herlon, por exemplo, que é um cara que trabalha em grandes agências, etc. Agora vai ter que começar a pensar, porra, qual que é o cliente que eu, quando estava na agência, atendia? Como que eu chego nesse cliente? Qual que é o porte dessa empresa? Como eu me comunico para as dores e desejos desse público em específico? Como que eu atraio eles para próximo de mim? Entende? Isso para todos vocês. Então, provavelmente, quando vocês aprenderam design, web design, enfim. Nossa, aqui ficou grande, né? Peraí. Quando vocês aprenderam web design ou design, qualquer coisa, vocês têm uma noção de quais são os serviços que são prestados. Né? Você fez uma página, talvez, de teste ali uma energia solar, de uma empresa qualquer, ou então de um infoprodutor. Aonde você resolve o problema? Você pode ir no LinkedIn procurar, você pode abrir o Google Maps, velho. Abre o Google Maps e procura por empresas. Começa a ver, sei lá, energia solar. Vou pegar aqui na minha cidade. Eu tô te dando só um exemplo, tá? Ixi, tá bugado. Bem bugado. Enfim, mas olha aqui, ó, só aqui ó, no mapinha. Quantas energia solar que tem? Tá bugado, mas tem uma porrada. Isso aqui é tudo empresa que se você apertar aqui, ó, você vai ver que talvez umas tem site e outras não tem. Ó, essa aqui tem um site. Vou colocar menor aqui pra vocês verem também. Ó, esse aqui é o site. Agora, você faz um site melhor? Será que tem algum problema aqui nesse site que você resolve? Talvez seja uma oportunidade de você atender empresas desse segmento. Tá? Então tem mercado, velho. Olha, sai na rua, olha para as empresas da tua cidade. Cada uma dessas empresas pode ser um público-alvo. Pode ser uma empresa que vai contratar teu serviço. Ah, minha pergunta é mais sobre identificar quanto o cliente investe e quanto ele já faturou, com base nos clientes que você for atender. Tá? Porque aí nas suas perguntas de onboarding, na tua pergunta de briefing, você faz uma investigação. Ou então numa reunião que você for fazer. No mais, você vai ter que ir para o GPT, comentário do YouTube, seguir pessoas que falam desses assuntos, do teu segmento, para você começar a fazer um estudo de mercado. Tá? Mas GPT já ajuda pra cacete. Pensa assim, você vai perguntar para ele lá, quanto em média uma empresa que mora que é de uma cidade pequena fatura por mês no nicho de energia solar. Aí você vai ter uma média, sacou? Thierry, aguenta lá. A época sem prospecção ativa no X1 foi quando eu mais vendi. Tá, vamos continuar aqui, família. Definição do público. Qual que é o momento do cliente? É super importante vocês colocarem também. Eles vendem produtos ou serviços. Eu não vou pausar muito tempo aqui, tá? Vocês vão preenchendo aí. Infoprodutos, cursos e mentorias, por exemplo, no meu caso. Qual o faturamento médio dessas empresas? Aproximadamente 300 mil por lançamento ou 100 mil por mês. Se for um negócio local, você vai colocar uma estimativa também. Porque com base na estimativa você consegue determinar o porte da empresa. O mercado, o nicho, não é tão importante quanto o porte do cliente. Saindo dessa aula, consigo aplicar para captar os meus primeiros clientes? Com certeza. Continua comigo
executa aí as definições, que no final vai ter full prática. Por isso que eu preciso que vocês definam, porque o que adianta vocês saírem prospectar se vocês não sabem quem? Precisa saber quem prospectar. E é por isso que isso aqui é tão importante e não só para isso. Continuem comigo. Quantas pessoas trabalham nessa empresa? Se for uma empresa de porte pequeno numa cidade, 3 pessoas, é uma atendente e 2 vendedores. Coloquem mais ou menos a estimativa de quantas pessoas trabalham. Eles sabem que tem um problema que precisa ser resolvido? Pensa, bota o tico e o teco funcionar aí. Será que um empreendedor que não está investindo em marketing, que ele não está anunciando, que está vendo o faturamento dele ficar refém das pessoas que chegam até ele, assim como muitas vezes a gente passa, esse cara sabe que tem um problema que precisa ser resolvido? Às vezes sim, porque é um cara que já está buscando sobre isso, mas às vezes não. Ele não sabe que se ele investir em marketing, ele pode ter melhores resultados. Ele não sabe que uma landing page pode trazer os leads que vêm para ele das pesquisas no Google, qualificar e colocar no WhatsApp já preparado para comprar. Entendeu? Precisa entender mais ou menos, tá? Isso aqui não é uma definição concreta, família. Isso aqui vocês podem ajustar conforme vocês vão tendo mais informações. Isso aqui tem que ser ajustado frequentemente. Quais são as principais frustrações desse público no dia a dia? No meu caso, infoprodutos. Muitos aqui vão entender o que eu estou falando. Eles veem os leads cada vez mais caro. O comparecimento nas CPLs estão cada vez menor. A conversão está caindo. Fora a frustração que eles enfrentam com freelancer, web design na internet e design é a coisa mais frequente que existe. Frustração com prestador de serviço. Web designer atrasa, aí atrasa o lançamento, atrasa a captação. Chega no dia do lançamento, a página está sem link no botão. Então essa é uma frustração que é rotineira. Gera um tumulto e não entram para o time com uma cabeça de peça-chave. Não entram para somar inteligência. Só entregam o trampo e acabou. Esse é o cara que sempre vai ganhar pouco. Se vocês não comprarem, indiferente do cliente que for, se vocês sempre ficarem agindo como prestador de serviço cliente, já era. Qual que é a mentalidade? É eu e você contra o problema. Tomem nota disso. É eu e o cliente contra o problema. E não eu e cliente. É eu e o cliente contra o problema. Isso muda muita coisa. Quais são os desejos do público? Então, melhorar as métricas de comparecimento, de CPL, de conversão, aumentar o CAC, diminuir o CAC, aumentar o comparecimento, a conversão no checkout, aumentar o CTR para levar mais pessoas para a página, aumentar o connect rate para quantos cliques tiverem no anúncio levar mais pessoas para a página. Melhoria de resultado como um todo. E como você garante essa solução, que agora vai entrar o teu diferencial. Para vocês que estão um pouco mais avançados, vocês talvez já tenham identificado, ou se não, reflitam. Quem está no início, você não vai ter diferencial, você vai ter que comer o feijãozinho com arroz ali, que é a jornada. Vai ter que ir aprendendo, mas já com essa mentalidade de como que eu entrego uma solução para esse cliente. Vou dar o exemplo de novo de infoprodutos. Através de uma estrutura que baixa o seu connect rate, aumenta a conversão e transmite autoridade. Isso especificamente para o mercado de infoprodutos. Poderia ser para um mercado de negócio local. Posiciono a sua empresa no Google e te ajudo a ter orçamentos qualificados sem investir R$1 em anúncio. Entende? É como você resolve a dor que ele falou que tem. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Quais são as frustrações? Como você ajuda ele a resolver as frustrações dele com a sua forma de fazer? Esse é seu diferencial. Estou nessa área agora. Qual nicho tem mais? Fazer um site do zero, prestar serviço de otimizar sites dos clientes. Bom,
Tem dos dois, tá ligado? Tem dos dois. Mas um vai te dar um ticket maior e o outro vai te dar um ticket menor. Nada impede de pro mesmo mercado, pro mesmo público, você vender as duas coisas. Nada impede. Isso a gente vai ver agora. Produtizar o seu serviço.